Para quem me conhece, eu sou o Christian Lismayer, sou consultor tributário aqui na Ases. Vou estar aqui com vocês para falar sobre um pouco desse tema, tá? Da precificação e reforma tributária. E quem está aqui também, que vai nos ajudar, e a gente vai bater um papo, é a Tuane, tá? Ela deixa eu apresentar ela aqui. A Tuane Pereira é advogada tributarista, sócia da empresa aí de consultorias de educação tributária, fundadora da ABETRI. É isso, Tuane? ABETRI, acho que fala o nome, né? Pós-graduada e mestranda, atua, isso mesmo, né? Atua como professora em diversas instituições aí, tá? É autora de artigos e livros jurídicos também ministra treinamentos e oferece assessoria jurídica aí e tributária para as empresas em todo o país. Legal, bacana. É isso aí. Tônio, quer falar alguma coisinha? Quer comentar aí? Dispense apresentações, você já é super meu. Vocês perceberam, né, pessoal? Bom dia para todo mundo, né? Vocês perceberam que eu, o quê, né? Respiro o tributário, literalmente. Eu também, Tônio, eu também respiro já há anos e anos. Acho que a gente gosta muito, né, Christian? O pessoal pouquinho. É louco, na verdade. Eu ouvi isso muitas vezes. Sim, sim. É uma área, inclusive, né? É uma área assim, que ou você ama ou você deixa, né? É verdade. Eu também ministrei vários cursos, principalmente na área do SPED, né? A área tributária também. Horário. E toda vez que, né, antes de começar a aula, eu já iniciava. Pessoal, essa área, para quem está iniciando, né, ou você vai abraçar totalmente, ou é 880. É bem isso mesmo. Né? Senão não vai. Igual você, né, Christian? Você tem 20 e poucos anos de área, eu tenho 18 anos de área, estou com maioridade no tributário esse ano, gente. Olha que loucura. É isso mesmo, a gente respira, toma café, né? E vai indo. E, inclusive, a gente tem que acompanhar, né? Não tem como. E falando nisso, pessoal, vocês já tomaram cafezinho? Já estão aí acordados? Estão despertos? Assim, estou na minha água, não tomei nem café. Tá na água, né? Nem café. Só resolvi, porque quem respira tributário é isso, né? Só resolvi hoje, né? Até porque... com bucha. Até mesmo porque o pessoal profissional da área contábil tributária, né, não pode dormir nessa área. Um pouquinho cochilou, pronto, já perdeu um monte de informações, já se desatualizou, né, já veio a reforma tributária aí, já atropelou todo mundo, ficou todo mundo preocupado. Christian, aqui nós temos mais o quê? Contadores, profissionais da área fiscal, advogados ou todo mundo junto misturado? O pessoal poderia comentar aí, pode falar pelo chat ou então pelo áudio também. E aí, pessoal, podem comentar aí. Sempre bom, né, a gente saber? Conhecer o pessoal aí. Alisson Brito, administrador, atuando aqui na Zona Franca de Manaus. Bom dia a todos. Bom dia, Alisson. Que legal, né? Bacana, Zona Franca de Manaus. Desafiador, hein? Pois é. Olha a Renata aí dando direito. 30 anos já atuando aqui. Legal. O pessoal comentando aqui. Contador, estudante. Amanda, especialista aqui. Marcelo, contador, gerente, tributário. Legal, bacana. Olha, eu me identifico com vocês, pessoal, porque assim, a minha formação, como o Christian disse, é jurídica, né? Só que eu trabalhei 10 anos numa contabilidade. E eu trabalhei na área fiscal, então eu tô vendo que tem muitas pessoas do fiscal. Gente, me compadeço super da dor de vocês. Eu trabalhei em escritório de contabilidade e escritório é uma escola, né? Sim. Onde eu também comecei também. E aí eu lembro uma frase até hoje, assim, né, a pessoa que me contratou, né, ele falou assim, olha, aqui você não vai ficar rico, mas você vai ter muito serviço. A gente tem muito serviço, né? Vai aprender muito, vai ter muito serviço, você não vai ficar parado nessa área, né? Mas você vai estar sempre querendo alguma coisa. Literalmente. Tá? E eu peguei ainda, gente, a fase, né, que o Christian também com certeza, né, pegou pelo tempo de área, da implementação do SPED, então eu tinha vontade de arrancar os meus... Foi uma época, foi um início, eu peguei essa época, o início, né, de tudo, desde o decreto lá do SPED, aí eu comecei ministrando cursos de SPED fiscal, depois FD contribuições, aí veio depois REINF, e aí veio toda
Aí vem os detalhes, aí vem o, né, Mas você sabe que eu gosto muito, viu, pessoal, da área fiscal, porque eu me identifico muito, porque foi onde eu comecei, né? E isso hoje, vou falar uma coisa para vocês, faz total diferença na minha carreira como advogada tributarista, porque, não falando mal de advogado, não é isso não, gente, mas a maior parte dos advogados, né, vão olhar para questões legais, né? E quando você trabalha numa contabilidade, você tem a visão fiscal, que é totalmente diferente. Então, no meu caso, graças a Deus, eu comecei pela contabilidade, eu consigo juntar as duas visões. Então, é muito bom. Eu também Tanto comecei é que eu tenho contabilidade. milhares de parcerias com contabilidade hoje, porque para mim faz total sentido eu estar sempre perto do contador, né? É muito bom. Não tem como, né? Não tá junto ali, né? Bom, Tuane, eu vou começar aqui com uma apresentação bem básica para introduzir, para a gente fazer uma introdução. Até preparei um materialzinho aqui pelo Prezi, tá? Para a gente se introduzir, o pessoal também se introduzir, o pessoal também quem está ainda começando com essa informação. Claro que a reforma tributária está aí, já está, né, bastante informações pela internet, tudo, mas eu fiz aqui um material para introduzir. Eu vou começar, coisa de 10 minutinhos, e depois a gente vai bater o papo com o pessoal aí, tá? Tem alguma coisa ali já começando a falar de precificação, mas é uma coisa bem básica, só para a gente introduzir. Tá bom, pessoal? Eu vou compartilhar aqui primeiro, só um segundinho, tá? Deixa eu ver como é que ele está aqui. Tá? Peguei aqui. Todos estão vendo aí? Dá um ok, pessoal, para ver se está tudo, se vocês estão conseguindo ver a imagem, beleza? Isso. Legal. Então, pessoal, é o seguinte, então, sem delongas agora, tá? Vou começar aqui iniciando, dando uma introdução sobre a reforma tributária e, especificamente, né, que é o nosso assunto aqui, sobre precificação, né, que é um assunto aí que acho que vai tá deixando muita gente preocupado, né? Tanto para o consumidor, né, Tony, quanto para o próprio contribuinte, o empresário, com certeza. Né, o empreendedor ali. Quem vai sofrer, né? Isso, né? Acho que todos os lados podem sofrer e aí todo mundo preocupado, né? Então, vamos lá. Então, antes de mais nada, para a gente começar aqui, né, é bom a gente já começar aqui falando sobre a reforma tributária, né? Sobre essa reforma, o conceito aí. Bom, eu acho até assim, reforma tributária não foi uma reforma, a palavra tributária, né, ela é muito abrangente, né? Não está modificando todo o sistema tributário, tá, gente? É uma parte da reforma tributária. Eu, particularmente, eu diria que seria uma reforma tributária dos tributos indiretos, né? A gente poderia falar assim, reforma dos tributos indiretos. Concorda, Tony? Concordo. Seria, né? O pessoal confunde muito isso, né, Christian? Tem muita gente que pergunta, mas e aí? Como é que vai ficar a renda? Calma, gente, né? Calma, inclusive, né, para o empresário, para o pessoal aí, os profissionais da área contábil, né, a palavra reforma tributária já cria uma imensidão de dúvidas, né? E aí, e o enquadramento, né? E o imposto de renda de pessoa jurídica, né? E o tributo tal. Então, vamos com calma aí, que é só uma parte que nós estamos falando, que está sendo, né? Está tendo essa atualização, essa mudança, né? E ainda as outras partes vão continuar, tá? Então, a reforma aí diz respeito a essas mudanças de leis fiscais, tá? Visa-se aí a simplificação, né? Equidade, eficiência aí do sistema tributário, não no seu todo, mas numa parte dela, como a gente falar, tá? Busca atualizar aí a arrecadação pública, óbvio, né? Que sempre está tentando reajustar isso, ajustar e reajustar isso na arrecadação, isso por lado do Estado, né, do governo, e também para refletir a nova realidade econômica e social, tá? Bom, às vezes eu me perco com esse botões aqui, vamos lá. Bom, a reforma tributária, ela, né, veio com a lei complementar, teve outros projetos de leis, outras nomeações, conforme foi aprovado na Câmara, né, no Senado, e aí foi instituído a Lei Complementar 214 de 2025, tá? Que inclui aí a unificação dos tributos indiretos, tá? Como vocês podem ver, visando aí a redução das desigualdades fiscais, né, entre os estados e municípios, né, a guerra fiscal e tal,
e promover uma parcela aí da justiça fiscal e transparência na arrecadação, tá? E com isso, tá? Deixa eu ver se eu não pulei aqui, ó. Ah, não, é isso mesmo. E vem, né, com isso vem com a importância da precificação. Já vou falar dos tributos aí que foram substituídos. Falar de precificação, gente, é um termo muito abrangente, né, Antônio? Você concorda comigo? Falar precificação, né? Porque isso envolve várias coisas, né? Não várias coisas. E aqui o objetivo nosso, tá, pessoal, é a gente focar nessa parcela, nessa parte da reforma tributária, principalmente nos tributos incidentes, né? Que a gente fala, quando a gente fala de tributação indireta, a gente está falando sobre o consumo, né? O consumo de bens e serviços, tá? Então, mas no geral, a precificação adequa aí dos produtos e serviços é essencial para garantir aí a sustentabilidade financeira das empresas, né? E com a reforma aí precisam revisar suas estratégias. É isso que a gente vai conversar um pouco também e manter aí competitividade, né, conforme a legislação nova que está vindo aí da reforma tributária, tá? Bom, mas os impactos dessa lei complementar 214, né, é a reestruturação dos tributos aí do PIS, COFINS, ICMS e o ISS apenas, gente. Não envolve a contribuição social sobre o lucro, o imposto de renda sobre o lucro, não envolve esses dois tributos, né? Ou seja, os tributos diretos. Até no projeto da lei, então, até se falava em outros tributos diretos ali, mas o principal, né, é sobre os tributos indiretos do PIS, COFINS, ICMS e ISS, substituído pelo IBS e CBS, tá, gente? E também a criação do imposto seletivo, né, a chamada aí imposto do PK. Então, são por conta desses tributos aí que a gente vai ter todo esse impacto, principalmente nos preços das mercadorias e também nos custos das empresas, poderá tanto reduzir, aumentar. Então, ela, como eu falei, né, ela visa a simplificação da apuração desses tributos, principalmente, tá? Claro, como eu falei aqui, aumentar a eficiência da arrecadação e minimizar a guerra fiscal entre os estados e municípios, tá? Bom, os efeitos com os contribuintes, tá? Vão enfrentar uma mudança aí gigantesca, tá, gente? Tanto nas alíquotas, também na logística da empresa, também com seus produtos, mercadorias, né? As atividades podem ter aumento ou diminuição da carga tributária, tá, gente? Então, por exemplo, tem setores que pode, sim, haver um aumento dos seus custos, mas tem setores que vai haver essa diminuição. Portanto, que esse é o objetivo da reforma, que a gente está entendendo é isso, né, gente? A equidade, né, dessa tributação dos impostos indiretos sobre o consumo, tá? Então, a reformulação aí pode gerar até uma confusão aí, devido ao período, até que vai ter um momento de transição, tá, gente? Então, antes de mais nada, a gente falar dessa instituição, né, e a definição desses tributos, né, que substitui totalmente os tributos indiretos, mas a gente vai passar por um período de transição. Então, esse período de transição é como se fosse assim, para a gente se acostumar, né, se adequar e se encaixar nos pontos dessas novas mudanças e dessa substituição desses tributos novos, tá? Bom, os impactos das empresas e setores, então a reforma tributária aí terá uma implicação direta nas empresas, né, inteirando como forma dos setores que recolhem os tributos, né? Então, isso pode resultar nas mudanças dos preços dos produtos e serviços também, tá? E a precificação, agora voltando um pouco, né, definição, como eu falei para você, como a gente começou aqui, né, Tony? Ela, no seu modo abrangente, tá? É um processo aí considerando os fatores como custos, a demanda do mercado, a concorrência, né? Então, são vários fatores para a gente determinar o preço da mercadoria, o preço dos seus serviços prestados. Então, não é só o custo, às vezes tem o preço do mercado, né, competitivo. Então, são vários fatores. Então, a gente só vai aqui falar de uma parte disso, né, Tony? Concorda aí? Só uma parte. De acordo? Né? A gente vai ver só uma parte. Existe até a questão da diferença entre preço mesmo, né, a formação de um preço e valor, né? Eu falo muito isso nas minhas aulas. Preço é o que você paga e valor é o que você efetivamente leva. Então, nessa aulinha aqui, a gente resolveu, nesse webinar, fazer um recorte bem específico mesmo, né, da parte de precificação relacionada à questão tributária, às mudanças da reforma, né, porque se a gente for falar de precificação, a gente vai ficar aqui não. semana e não esgota o sistema.
não se esgota. Daria para fazer uma pós-graduação de precificação, né? Ou então para falar de tudo que se envolve no preço. Então, é só uma parte aí, tá? Estratégias, né, que tem que ser traçado aí pela precificação, tá? Inclui aí penetração no mercado, skin price, precificação competitiva e a escolha das estratégias que impactam diretamente aí, tá? Aceitação do consumidor, como você falou do valor, né, Tony? Então, exatamente esse ponto, tá? Bom, e acompanhar essas novas regras que vai, né, entrar. Já está aí. Pode falar, Tony. Pode falar. Tantas mudanças, né, Christian? Porque a ideia da gente passar aqui para vocês hoje, pessoal, é que, ok, a precificação vai mudar. Isso é um pouco intuitivo para a gente pensar, né? Porque realmente, se eu estou mudando um sistema tributário todinho, deixa eu tirar meu WhatsApp, senão vocês vão ficar enlouquecidos. Pronto. Uhum. A reforma tributária já trouxe, né, todo esse cenário novo para o mundo tributário, né, que a gente tem aqui no Brasil, porque é um mundo, né, de legislação. E a parte da precificação, ela é, na verdade, agora, né, como se fosse o coração das empresas para que elas se mantenham, né, e consigam ultrapassar esse período de transição da reforma, né, da maneira correta, né? Então, as adequações e os temas que a gente tem, eles se encontram muito. Então, quando a gente falar de precificação, nós, claro que somos mais especialistas do que os empresários, né? Vai estar na nossa cabeça o split payment, vai estar na nossa cabeça não cumulatividade plena, vai estar na nossa cabeça o cálculo que agora vai ser diferente, e é por isso, né, que precisa passar essas noções, né, para quem está aqui e vai trabalhar diretamente com isso, e para quem é empresário também, para entender qual é o real impacto disso, né? Exatamente, perfeito, Dani. Então, só para finalizar aqui, aí a gente já começa, tá? Só passando essa parte aqui também da reforma, né, que você falou é perfeito, né? Vai tudo dentro aqui do nosso assunto. Lembrando também que essa reforma tributária, só pegando aqui uma parte, que tem os impactos nos custos, nos preços de alguns itens, né, como eu falei para vocês. Alguns terão reduções, terão carga tributária diminuídas e outros, em contrapartidas, poderão ter aumentos. Então, eu peguei aqui o exemplo de algumas coisas, não são todos os itens, tá, gente? Né? Isso lá está na lei né, quem quiser saber, na íntegra, né? Está lá na lei complementar 214 de 2025, nos anexos 1 e 2 ali, tá? Por exemplo, itens como a gente está falando de IBS e CBS, ela vai ter redução a zero, né? Por exemplo, itens da cesta básica, serviços educacionais vai ter também, né? Serviços de saúde, dispositivos médicos, produtos de higiene pessoal e limpeza, né, insumos pecuários, produções artísticas e outras aí terão redução de 60%. Então, cesta básica alíquota zero é 60%. Um cuidado aí que deve ser tomado, né? Isso ainda a gente vai ter, acho que vai haver muita discussão, vai haver muitas polêmicas, inclusive, né? Ainda não há esclarecimento, ainda vai ter que aguardar instruções normativas, leis ordinárias. Como a gente fala ali, Tony, quando a gente consulta na Receita Federal, oficial ali, respostas consultas oficiais, ainda vai ter um monte de respostas pareceres. Consulta, né? Porque agora vai ser, né? Imagina quantas dúvidas nós vamos ter, né, no meio do caminho. Exatamente. Nós somos também, nós fazemos a reforma acontecer de fato, né? Porque somos os profissionais que trabalhamos na área tributária, direta ou indiretamente, mas nós também vamos ter dúvidas, né? De pegar a nossa bagagem do sistema de agora, né, e aplicar ela também no sistema novo, né? Então, com certeza vão haver aí muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas coisas que vão ficar no ar, porque você tem hoje o que eu chamo de espinha dorsal da reforma, que é a lei complementar que já saiu, né? Exatamente. Mas ela te dá a estrutura base, né? Mas a gente ainda precisa de muita regulamentação complementar em relação à própria estrutura base, né? Então, a gente vai perceber que vai sendo moldado meio que no caminho, né? Como você o pneu da bicicleta, né? Com ela andando. Com ela andando, exatamente. É isso aí. E, em contrapartida, outros produtos, como eu falei para vocês, que vai haver pode haver uma carga elevada ou não, né? Pode ser que a gente vai ter que aguardar que com a implementação do imposto seletivo, então produtos como veículos, bebidas alcoólicas, produtos açucarados, ultraprocessados,
então estarão sujeitas aí chamado do imposto seletivo, que será ela vai incidir numa cadeia só, ela vai ser um custo para a empresa, tá? Não vai ter crédito, né? Porque a gente está, pelo que eu estou acompanhando, então isso pode encarecer essas mercadorias, esses tipos de produtos, né? É claro que tem um objetivo isso, né? Um objetivo econômico, um objetivo social, um objetivo ambiente, para a saúde também. É até legal né? você estar falando disso, Christian. Vou dar uma contribuição aqui nas bebidas açucaradas, né? Eu escrevi um artigo para um livro no ano passado. E a gente pegou como base, não sei se vocês sabiam, pessoal, porque eu pelo menos não sabia, quando eu fui escrever eu tive que estudar. A gente pegou a legislação do México como base, que eles têm, na verdade, um imposto específico lá no México, que eles criaram para tributar bebidas açucaradas, para deixar esse produto mais caro, mas por uma questão social, porque eles começaram a perceber, por uma questão de saúde pública, na verdade, que a população mexicana estava tendo problemas de obesidade e eles foram entender por quê. E aí eles fizeram aquelas pesquisas e chegaram na questão das bebidas açucaradas que eram muito consumidas lá. Então, o que eles fizeram? Criaram um tributo novo, né, para desestimular esse consumo. Então, encareceram o produto, na verdade. É por isso que a gente fala que tudo é preço, né? Se eu criei um tributo novo que não existia antes em cima daquele determinado produto, obviamente, né, a gente pode encarar o tributário, né, como sendo um custo fixo, vamos dizer assim, né? Lógico que a gente não fatura sempre igual todos os meses, mas a gente sabe que o tributo tem que ser, o imposto tem que ser considerado ali no momento de formação de preço. E aí lá eles fizeram isso para poder encarecer o produto e desestimular o consumo. Né? Então, e foi legal assim de poder pesquisar isso, porque a gente vê que com o imposto seletivo que foi criado aqui no Brasil pela reforma, a ideia é mais ou menos a mesma, né? Imposto do pecado, porque tudo aquilo que é nocivo à minha saúde tem que ser tributado sem nenhum tipo de benefício, que é para desestimular o consumo. Então, teoricamente, né, o álcool, o tabaco, a bebida açucarada vai ser mais cara, né, para que você não consuma tanto. E se você quiser consumir, saiba que ele vai prejudicar a sua saúde, né? Prejudicar a sua saúde. Exatamente. Essa é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, alguns países aí, como exemplo, você falou México, né? Interessante aí o que você falou. E eu vi também notícias falando que, né, os países aí da América Latina estão adotando esses, por causa desses índices, né, como você falou. E se você for olhar para o outro lado, o Estado tem um custo também, por exemplo, com os hospitais, né, hospitais públicos, o pessoal ficando doente, o pessoal, Exato, né, então tem uma contrapartida. Então a gente entende isso também, né, a gente tem que entender os dois lados também, né. A Jaqueline colocou aqui no chat, né, eu vou só pegar o gancho dela, porque é legal. Sobre as bebidas açucaradas, fica muito amplo, né? Aqui entrou apenas o NCM do refrigerante. Pois é, Jaqueline, aí que vão começar as discussões, entendeu? Porque assim, eu vou olhar o que a gente teve até hoje. Vamos pegar um exemplo básico que a gente conhece em todos os lugares, que é o sonho de valsa, né? Então vamos pegar esse exemplo e fazer uma analogia, né? O que a Lacta fez? Eu descobri que se eu revisasse a composição do meu produto e pegasse um item que eu tinha de cesta básica, no caso, né, eu conseguiria aumentar ali o quanto eu coloco daquele item no meu produto e consigo reclassificar fiscalmente falando e pagar menos impostos. Então, provavelmente, eu acho que a gente vai ver muito esse movimento das empresas para conseguir se adequar e pagar menos tributo dentro da reforma, de repente fazer uma reengenharia, aqueles laudos que o pessoal faz no momento de classificar o produto, para ver se consegue fazer esse tipo de coisa. Vou dar 2 exemplos que a gente começa a prestar atenção, tá? Vamos pegar aquele suquinho Del Valle que a gente compra de caixinha. Se a gente pegar esse suco, pessoal, concorda que ele é açúcar puro, né? Puro, ele vai ficar um copão, assim, só de açúcar, né? É um copo de açúcar, exatamente. Só que se você olhar lá, o que ele já coloca na embalagem dele? Que ele está sendo adoçado com suco de maçã. Ou seja, eu estou trocando ali, de repente, uma composição do meu produto para que ele fique tributariamente mais barato e eu consiga ser mais competitivo na minha formação de preço, né? Isso aconteceu no sonho de valsa, isso aconteceu
né? Tem muitos exemplos, se a gente pegar o exemplo, Sim. Por isso que eu pego esse gancho, né, do sonho de valsa, se a gente for pensar no que a gente tem no mercado hoje, as empresas já estão começando a fazer esses movimentos. Eu vou substituir aqui por algo mais saudável, né? Por uma questão de saúde, por uma questão social, mas muito mais do que isso, por uma questão tributária e de lucratividade também, né? Ou seja, tem todos os lados, né? Todos os lados. Né? Pode ser uma mudança dessa, pode ser benéfico até, né, para os consumidores. Certeza. Como também tem que tomar um cuidado, que às vezes essas modificações, né, pode distorcer e transformar em uma outra, pensando só no lado da tributação, né, e o consumidor vai ter que ficar muito atento, né, nesses pontos, né. Mas falando até do profissional da área contábil, né, o profissional contador, o profissional fiscal, né. Então, ou seja, né, Antônio, não vai haver só, então assim, não vai haver só um planejamento tributário, mas também, como você falou, né, reforçando o que você falou, um planejamento, você usou um termo legal, na adequação... Uma reengenharia, né, do produto. Reengenharia, isso, reengenharia do produto, legal. Então, tá vendo? Então, ele vai ter que ter isso. Então, o empresário vai ter que trabalhar nesse lado, junto com o contador... Quanto, né? Sempre foi, na verdade, né, pessoal? Mas é que as empresas talvez não levassem isso tão na importância, porque... com o sistema que a gente tem hoje, você conseguia, de outras maneiras, conseguir outros benefícios, outros créditos, enfim. Então, acabava que talvez não pesasse tanto. Né, eu vou jogar uma outra reflexão aí. Escrevendo esse livro, eu tive que estudar, né? Escrevendo esse artigo. E aí, a gente traz para o nosso sistema, né? Se a gente falar de bebida açucarada, por exemplo, a bebida açucarada ela é comprada pelo consumidor final, né? Então, quando ela chega lá, ela já chega pronta. Mas se a gente, aí vai depender, essa questão de tributação e precificação, vai depender também do momento em que você está na cadeia. Então, por exemplo, quem é do agro, que está lá plantando a cana-de-açúcar, para esse açúcar depois virar matéria-prima e virar uma bebida açucarada, essa galera do agro provavelmente terá um benefício fiscal, porque estamos falando de agro, de plantação. Sim, é verdade. Os insumos agropecuários já estão levando essa redução de 60%. Você colocou isso aqui, né? Então, até coloquei aqui, verdade. O insumo, né, o que você vai usar para fazer o seu produto, pode ser que num determinado momento da cadeia ele seja barato para você e você consiga utilizar um crédito, né, nessa questão da não cumulatividade plena, de a legislação trazer essa possibilidade de vocês creditar de praticamente tudo e assim pagar menos. Isso também vai fazer parte de uma reengenharia, né? A pessoa tem que ter um planejamento tributário até mesmo para isso, né? Então, acho que depende muito também da etapa que você está. Aí a indústria vai comprar mais barato o açúcar, porém, quando ela for vender, né, revender isso, como a gente está falando de uma bebida açucarada que está lá no rol dizendo que faz mal, que é nociva à saúde, ela vai ter imposto seletivo. Então, aqui começa a ficar mais caro. E aqui eu tenho que mexer no meu preço, porque se eu estou falando de um produto que é tributado pelo imposto do pecado, pelo que a gente viu ali na lei, dali para frente a gente não tem crédito, né? Não tem crédito, exatamente. Uhum. Como você falou, né? Vai ter um momento que vai ter um impedimento, né? Vai ter um momento que ele vai ser impedido ali de... E como você falou, e o crédito, comentando aqui, até se tocou nesse ponto, ela vai influenciar bastante ainda nesses preços, né? Ela vai ter uma mudança totalmente de... igual a gente está comentando aqui, né? A gente acostumou de uma forma, a gente estudou um sistema tributário, né? Complexo, fez pesquisas, né? Fez bastante pesquisa, vivenciou tudo aquilo, então a gente está viciado naquele modelo, né? Por exemplo, o modelo do crédito do PIS/COFINS, o modelo do crédito do ICMS, e agora vem o IBS e CBS atropelando e vai modificar totalmente essa ideia. Exatamente. Né? Pronto, agora a gente vai ter... Sim, também, né? Como a gente está modificando totalmente a nossa cabeça, quando a gente fala aí de, por exemplo, não cumulatividade plena e os benefícios que você colocou aqui nesse slide, né? A gente já sabe, pela lei complementar, que não são todas as áreas que vão ser contempladas com benefício. Então, aí é que entra a importância de você ter o planejamento tributário para saber precificar, porque você vai precisar olhar em qual regime você vai ficar
para você ver também na sua atividade o que é que você vai realmente poder se creditar nessa questão da não cumulatividade plena, para que você não tenha problemas de deixar a sua operação muito cara, né? Então, vejam que o estudo tributário para adequação da transição, né, desse momento de transição, ele é extremamente importante porque ele vai definir como vai ficar o seu lucro e como vai ficar a sua formação de preço, né? Porque se eu for uma pessoa que pratica uma atividade que na lei não me dá nenhum benefício de redução de alíquota, de nada, então eu vou ter que correr atrás do que eu teria de benefício. O que eu teria de benefício? Não cumulatividade plena. O que eu posso usar de crédito, né, para poder diminuir aí o meu preço, né? Porque se eu for considerar a formação de preço e considerar o tributário que tem que estar ali dentro, né, eu preciso ver o que eu consigo diminuir de custo fixo, né, para que eu consiga ter uma precificação um pouco mais competitiva. E aí entra essa questão, da não cumulatividade plena, o que eu realmente vou poder usar de crédito, o que não vai dar para usar, se eu ficar no simples, como vai ser, se eu ficar no lucro presumido e no lucro real, como seria. Então, esse estudo de cenário para a empresa hoje, ele é primordial para a tomada de decisão, não só tributária, mas principalmente financeira, com o impacto no bolso em relação à precificação, né? Então, é uma coisa muito importante de ser dita. Eu tenho uma mentoria de precificação, né? Eu falo sobre precificação há muito tempo já, né? Antes da reforma. E aí... E muda tudo agora. Muda tudo, é isso que eu ia falar, agora muda tudo, né? Vou ter que regravar tudo. Fazer tudo de novo, tudo, porque você tem um período, você vai ter um período de transição que vai distorcer essa formação, distorcer, não sei se é a palavra certa, que vai confundir, né? Vai confundir essa questão de formação do preço, tá? Né? Porque vai ter um momento de transição e entre essas questões, né? Como você falou, do crédito. Então a gente sai de uma zona de conforto, porque a gente já está, quando a gente começa, a área tributária é assim mesmo, né? A gente começa a se acostumar com um sistema, né? Quando vem, pronto, já muda tudo. No outro dia, né? E se vocês querem conforto, esqueçam, não vai ser. Já esquece. Então, zona de conforto não existe na área tributária, tá, gente? Então já começa por aí. Sabe que é uma coisa legal? Eu acho mágico, né? Eu sou louca, gente. Você vê o tributário acontecer, porque, por exemplo, eu tenho 3 empresas. Eu tenho uma consultoria tributária empresarial, que tem toda a parte educacional, eu tenho um escritório de advocacia e eu tenho uma empresa de perícia e auditoria. E aí, o que eu já começo a pensar? Cara, eu preciso fazer o meu próprio planejamento tributário, porque a minha não vai mudar. É verdade. Não estou olhando para mim? Exatamente, eu não coloquei aqui, mas é um dos itens de serviços também que vai ter essa, acho que a redução de 30% é os serviços profissionais, que entra, né, a contabilidade, o advogado, o arquiteto, o engenheiro, né, também vai ter esse impacto também. Então, não só o prestador de serviço da área tributária, mas também a sua atividade também vai sofrer esse impacto. E você precisa se adequar também, né? Tem que se adequar, exatamente, ver se vai ocorrer tudo certo aí. Continuando aqui, bom, a gente só vai continuar, tá? Acho que eu pulei aqui, deixa eu ver. Bom, aqui eu já ia... Vamos continuar, aqui é só um resumo aqui, tá? Já finalizo com isso aqui depois, eu deixo para depois esse aqui. Eu só vou deixar aqui uma... Deixa eu ver aqui, o QR Code. Só para lembrar, pessoal, não acabou nada não, a gente vai continuar aqui batendo esse papo, tá, gente? Tem uma oferta exclusiva aí, tá, pessoal? Copie esse QR Code, só para me lembrar, que senão eu vou esquecer, tá? Sobre nossos produtos aí da ASES, entre em contato com o comercial, tá? Então, tem uma oferta aí, clica aí, pega aí o QR Code, tá? Aproveitando esse momento, tá todo mundo aí. E depois, de repente, daqui a pouco eu já mostro de novo para vocês. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Agora que eu tô vendo, tô lendo o chat, gente. Agora que eu vi aqui então, vamos dar uma atenção pro pessoal aqui, que acho que o pessoal tá com dúvida.
Eu acredito, Alexandro, né? Ele perguntou assim: com relação à questão de benefícios fiscais concedidos por cada estado, há alguma previsão legal sobre a manutenção ou serão extintos? Eu acho que a gente ainda vai ter algumas discussões em relação a isso, tá? Como que foi a pergunta dele? Com relação à questão de benefícios fiscais concedidos pelo Estado, há alguma previsão legal sobre a manutenção ou se serão extintos? Porque, na realidade, Alexandre, pelo que a gente vê, assim, né, pelo que a ideia da reforma é que os benefícios estaduais se acabem junto com a legislação do ICMS, e aí isso daria um fim à guerra fiscal, que eles falam, né, entre os estados, quem dá mais benefício para onde, porque a partir do momento que eu uso o ICMS como referência e eu estou extinguindo ele, todos os benefícios que vêm junto com ele também, né, deveriam seguir a mesma sorte de serem extintos, né? Então, a ideia da reforma é essa, mas a gente vai ver como vai ficar isso na prática, porque quando você fala de um benefício fiscal estadual, você concorda, Christian, que a gente tem muita coisa envolvida. Então, tem a empresa que ela se muda para um determinado estado por conta do benefício que ela tem lá de ICMS. Então, isso mexe até com a questão geográfica de onde é que a empresa vai se estabelecer ou não, né? Então, como a gente tem um período de transição, o ICMS não vai sair assim, né? Eu acho que nesse período de transição, a gente também vai começar a ver os benefícios fiscais sendo diminuídos, junto com o ICMS, né? Porque a partir do momento que você vai colocando para dentro do sistema CBS e IBS, você vai tirando o pé do ICMS e do ISS, os benefícios fiscais que vêm junto com esses tributos provavelmente vão acabando ao mesmo tempo, né? Vai ser tipo uma balança. Não vai ser de uma vez, né? Porque aí o empresário também não aguenta, mas vai ser gradativo no período de transição. A ideia é que você não tenha legislações específicas nem de município e nem de estado. Então, isso acabaria, sim, com os benefícios fiscais que a gente tem em relação a estado e município, tá? Mas vamos ver, né? Até mesmo porque, só complementar, tá, Tony? Claro. Isso mesmo. Até mesmo porque a gente tem que ver que a ideia da reforma tributária, a substituição desse tributo, a gente tem, outro conceito, né? Ela não está, às vezes a gente vê, vê uma narrativa assim, está se juntando ICMS e ISS e transformando, não, eu costumo pensar assim, outra ideia, ela Sim. está, como você falou, está extinguindo, não vai existir mais a ideia do ICMS, não é mais circulação de mercadoria, até porque o conceito, não é nada do que a gente conhece hoje, é outra coisa. É outra coisa, é outra ideia, é outro conceito. Então, por isso que eu até comentei agora, a gente tem que sair dessa zona de conforto, a gente vai ter vícios, né? Fazer referência, mas o ICMS, assim, né, a própria pergunta, né, dele falando sobre os benefícios fiscais, e a gente entra num novo conceito de crédito, um novo conceito de benefícios, a descentralização de benefícios, como você falou, da guerra fiscal, a Confas não vai existir mais, né? Sim. A Confas que determinava essas benefícios, né? E aí acabava a polêmica, porque a gente tinha dois estados vizinhos que criavam os seus protocolos ali e acabava infringindo a Constituição. Não sei se você lembra da época do muito. Aí os protocolos, aí o STF tinha que se envolver, revogar aquele protocolo e falar, não pode fazer isso. Olha, né? Que guerra, né, gente? Que guerra, né? E os benefícios concedidos para o Estado, aquele vira um campo político, e enfim, né? Então a gente vê uma descentralização e centralizada nesse que vai surgir o comitê gestor para tentar resolver essas questões. Então a gente vai ter que aguardar muitos pontos aí. Né? Ó, a Zenate, tudo bem, a Zenate? Ela é minha parceira e minha aluna. Legal. Aqui, em relação a esses benefícios, aqui em Pernambuco já tem nas legislações os términos em 2032, que é quando realmente o ICMS é totalmente extinto e acaba-se meio que o período da transição, que vai acabar mesmo em 2033, né? Então, eu acho que a gente vai começar a ver esse movimento, as próprias legislações, né, que trazem os benefícios fiscais vão começar a colocar ali o prazo de validade, né? Então, porque precisa acabar junto com o tributo, né? Então, a gente vai começar a perceber isso mesmo. Uhum. Tem bastante gente perguntando aqui, né? Quer comentar, mãe?
o Alexandre também colocou aqui, né, que a gente estava dando o exemplo, né, dos produtos, ele pôs aqui, na mesma linha está o sorvete versus a massa gelada, exatamente, né, aquela história do McDonald's, que trocou o nome do quiosque de sorvete por sobremesa, né, então, a gente às vezes olha alguma coisa no mercado e não entende o que está acontecendo, mas tem um porquê tributário atrás disso, né, pessoal, porque o tributário está em absolutamente tudo, então tem gente que acha isso bizarro, mas é uma forma, sim, ilícita, na verdade, de você conseguir diminuir impostos, né? Diminuir tributos. E eu acho que a gente vai ver muito isso na prática agora. Teve uma coisa que até me ocorreu esses dias, eu não tinha parado para pensar nisso, mas isso não tem embasamento legal que eu estou falando para vocês, gente. O embasamento é meu mesmo. Eu tirei isso da minha cabeça. Mas se a gente parar para pensar, vamos falar de bebida alcoólica rapidinho, porque a gente está falando de imposto seletivo também. Poxa, todas as cervejas agora, praticamente todas as marcas têm a sua versão zero, né? Zero álcool. Zero álcool, é verdade. Então, se a gente for parar para pensar de verdade, zero álcool, tá bom, porque tem gente que não bebe álcool, tem gente que tem problemas de saúde, ou porque o álcool realmente faz mal à saúde, mas também pode ser por uma questão tributária, né? De que, pô, se eu tenho imposto seletivo naquilo que tem álcool, se eu tirar o álcool, pode ser que eu não tenha, né? Pode ser que não tenha. Então, eu fiquei pensando nisso esses dias, indo no mercado mesmo, gente, né? Porque a gente vai vivendo isso no dia a dia, né? Você começa a prestar atenção no comportamento das empresas, né? Principalmente, assim, que vendem produtos para consumidor final. A gente já começa a ver, né, uma mudança de mindset, né? Até mesmo porque a cerveja sem álcool é um pouco mais cara do que com álcool, né? Sim. Então pode ser que Ou tenha seja, né, eu vou lucrar, né, porque vou, de repente, começar a vender mais, porque se fica muito caro a questão da cerveja com álcool, por exemplo, por conta do imposto seletivo, pode ser que as pessoas busquem a alternativa, né, e vão consumir sem álcool. Então, a gente vai começar a ver esses comportamentos do mercado mesmo mudando, e muito em razão da questão da tributação. Pegando esse gancho que você falou do álcool, Tony, foi até uma pergunta que a gente vai até responder, né? A gente vai responder várias perguntas que o pessoal está perguntando daqueles itens que as pessoas consomem. Você falou do álcool, né? Tem uma pergunta que a pessoa falou: e meu churrasco, né? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar o preço disso, né? Então, até respondendo isso, a gente vai trabalhar com um vídeo sobre isso. Por exemplo, a carne em si, ela vai entrar na cesta básica, então ela vai ter redução zero, né? Isso. Mas e aí? O churrasco não é só o churrasco. O que acompanha? Qual são os agregados de churrasco? O refrigerante, o álcool, né? Os adultos vão beber, o refrigerante para as crianças, a farofa. Vai ficar mais caro, aceito. Então, no seu contexto geral, pode ficar mais caro, porque outros itens, né? Por exemplo, o refrigerante e o álcool vai ficar mais caro. Né? A carne vai ter redução a zero, mas e a farofa e o arroz? Tem redução. Os condimentos, pode ser produtos ultraprocessados, pode ficar mais caro. Então, vai ter na balança, no bolso, na hora que você comprar o carvão, por exemplo, o carvão que vai para o churrasco, ela não vai sofrer nenhum tipo de benefício nenhum, pode ser que ela encarece também, né? Então, ou seja, mas ali tem a questão do meio ambiente, então pode ser que ela fique mais cara pelo imposto seletivo. Então, assim, vai ter impacto, alguns produtos vai estar mais reduzidos, outros produtos mais caros. Então, o seu churrasco, no geral, ali pode ter um encarecimento ou não. Né? Sim. Na verdade, né, pessoal, se a gente for parar para pensar na questão da reforma mesmo, praticamente, que em momento nenhum a reforma se preocupou com uma economia, né? Ela se preocupou com uma simplificação. Então, praticamente, tudo fica mais caro mesmo, né? E aí, eu acho que as empresas vão começar a procurar mais essas soluções, né? Como que eu vou fazer para me tornar mais competitivo e pagar menos? Porque hoje a gente vê esse cenário nas empresas e isso é um cenário preocupante. Quando eu vou fazer algum projeto de precificação em alguma empresa, às vezes eu chego na empresa e pergunto para eles: olha, quais são os seus custos fixos, né? As suas despesas ali, né? Me passa isso, para pelo menos eu ter uma ideia. E aí o próprio empresário não sabe me dizer isso.
muitas das vezes ele joga isso para o contador. Só que o contador não tem essa obrigação. Na realidade, ele vai fazer lá, né, o balanço dele. Ok, ele vai colocar as despesas no balanço, claro que sim. Só que quando a gente pede uma coisa dessa, a gente pede como se fosse um relatório gerencial. Né? Me fala o que você paga todo mês para eu entender sua estrutura. E isso já é um gap que a gente tem hoje no mercado, né? Do jeito que está hoje. Então, é por isso que é importante o empresário, né? A gente vai ter que conscientizar esse empresário de que ele precisa ter um pouco mais de noção gerencial do negócio dele, principalmente agora na reforma, porque se ele não conseguir ter essa noção, provavelmente ele vai precificar errado e ele não aguenta se segurar, né? Que é que a gente falou, muitas empresas. Teve gente que me perguntou isso. Você acha que muitas empresas vão quebrar? Não é questão disso, é questão de você se adequar. Sim. Né? Se adequar para poder receber as mudanças, né? E eu fui fazer uma reunião recentemente em São Paulo, num cliente grande de azeite, e aí o CFO da empresa falou para mim assim: ah, mas a gente não vai pensar em reforma agora, a reforma é só no que vem. Mas, querido, você tem ideia do impacto que você vai ter se você deixar isso só para o ano que vem? Né? Porque você precisa começar a pensar nas suas estratégias agora, né? Inclusive para precificar, porque eles perderam um benefício, inclusive, né, no setor de azeite esses meses atrás aí. E aí, por isso que encareceu, né, gente? Porque, olha, eu tô quase pedindo um azeite de presente. O azeite ficou caro, né? É verdade. Praticamente um assalto, né? Então... Falando nisso, como você está comentando, Tony, né, vamos até focar até nesse ponto do preço mesmo, que é o nosso assunto até, você já está até falando. Então, o profissional da área contábil, né, fiscal aí, né, e o empresário, com isso, ele vai se sufocar, né, ele vai ficar desesperado. E é um papel que a gente, não é um papel do contador, como você falou, né, ele elabora a contabilidade, ele tudo, mas pode ser um serviço que ele vai ter que se agregar ali, né? Assim como o contador agregou ali, que a gente vê agora no mercado, o contador agora ele já está, ele tem serviços ali como BPO financeiro, né? Serviços de consultorias de outras societárias, então isso aí pode se caber mais um tipo de serviço que ele pode oferecer, né? Se ele se especializar, porque falando é extremamente importante. Eu tenho eu lancei um curso, né? Tem 2 meses, que é para o próprio contador mesmo, para ele aprender a interpretar a legislação tributária de uma maneira descomplicada e poder falar isso de uma maneira descomplicada para o empresário, para que ele consiga aumentar o portfólio de serviços que ele oferece. Né? Por quê? Porque o contador vai precisar fazer isso, porque eu sempre falo, né, Christian, que a reforma tributária, ela é entendida, a legislação, por nós que somos advogados, né, enfim. Mas quem vai fazer a reforma tributária de fato acontecer na prática é o contador e a galera do fiscal, gente, porque são vocês que vão entregar as obrigações que forem criadas, vocês que vão ter que estar ali com a empresa, literalmente segurando na mão dela, né, para poder entender essas mudanças. Então, vai ter muitas coisas que, apesar de não ser na aba do contador, ele vai precisar ou ter ou oferecer, né, para poder atender a demanda que essas empresas vão gerar, né, a partir de agora, porque é uma demanda que vai gerar mesmo, não tem jeito. Para quem que eles vão se socorrer, né? Geralmente a empresa ela vai no contador como sendo a primeira fonte dela, porque ela confia, né? Ela tem medo de contratar. Isso é uma das objeções que às vezes eu escuto, por isso que eu acabo, né, tendo aí a linguagem da contabilidade, eu faço bastante parceria, porque eu acho que é extremamente importante. O contador tem que andar de mãos dadas com o consultor, com o advogado, porque cada um, logicamente, no seu quadrado, né? Mas precisa ter essa união nesse momento, porque vai ter que aumentar esse portfólio de serviços para poder oferecer coisas que antes não eram oferecidas, né? A contabilidade vai mudar muito, né? Ou seja, né, não é só contabilidade, né? A pessoa vai também tem que que isso aí já é até do contador, né? Já é o perfil dele. Sim. Conhecer o ramo da atividade da empresa, né? Ele tem que conhecer Exato. Bem ali o que para ele poder conseguir ter esse feeling com o empresário, né? Porque o empresário vai ficar ali, o empresário quer respostas, né? E de respostas ele vai querer tomar decisões.
E geralmente ele vai recorrer ao contador. E aí, o que eu faço agora? Eu não consigo colocar preço agora com essa toda a reforma. E aí, esse momento de transição, como é que a gente vai fazer? Então, a gente tem que estudar a fundo mesmo, tem que entender todos esses momentos para a gente ter contribuir com a nossa parte, né? Para poder formar isso, para poder dar essa resposta para ele tomar a decisão. Então, a gente vai ter que trabalhar com esse preço, porque o mercado pede esse valor, né? Tem esse preço aí, como é que a gente faz com a reforma, né? Então, é isso. Deixa eu ver algumas dúvidas aqui, Tuane. Deixa eu ver se eu consigo ver. Tem uma pessoa que comentou uma coisa aqui que eu queria responder. Eu vou pegar meio aleatório aqui, porque eu não sei quem começou aqui. Depois eu volto. Alguém falou sobre não cumulatividade aqui da... deixa eu ver aqui. Alexandre, né, que você já falou, você respondeu. Foi a Zenaide, a sua aluna, né? Isso. E alguém que falou aqui com uma coisa do crédito. Bom, agora eu não lembro. Quiser ver alguma coisa, Tony, alguma dúvida aí de alguém para responder, pessoal, pode mandar, né, as dúvidas aí que a gente, né, já vai... Eu achei legal aqui eu não sei se é Michael, né, gente, ou se é Michael mesmo, mas ele coloca aqui: o grande problema é você saber classificar ou reclassificar NCM de determinados produtos para ter um benefício. Verdade. E o Alisson contribuiu embaixo, falando: isso é papel do merceologista. Na falta dele, o engenheiro do produto, o desenvolvedor do produto, que poderá auxiliar no entendimento de que o produto, né, do que é o produto e classificá-lo corretamente. Com certeza não é papel do contador, tá? Por quê, gente? Porque nem do contador, nem do advogado, nem de um consultor, né? Porque esse profissional, ele precisa entender as regras de como ele vai classificar um produto, né? Como que eu vou saber se esse produto ele é feito mais do que, né? Qual que é a composição de fato dele? E a gente não tem, né, esse conhecimento técnico para dizer qual que seria a substância que vai ser predominante em um produto, né? Então, isso geralmente é feito através de um laudo. E sim, pode ser por um engenheiro químico, né, ou por alguém que esteja ali acompanhando a produção, né, porque as indústrias geralmente têm alguém que acompanha a produção nesse sentido. Então, que nem eu que tenho ali uma empresa de perícia e auditoria, tem gente que vem pedir para a gente o laudo técnico, né, só que aí a gente indica um perito que seja engenheiro, né, porque nós não temos conhecimento técnico para fazer essa análise mesmo, não dá, né. Ou seja, Pode falar. Só ia complementar. Ou seja, porque assim, isso que você está comentando, eu trabalhei com uma legislação, de responder legislações, né, dúvidas sobre legislação de consultoria, e o pessoal vinha mesmo perguntando, né, onde eu classifico, qual é o NCM de tal produto, né? Então, a gente não... É difícil até nas consultorias no mercado dar esse parecer, como você falou. Você falou um engenheiro, né, que é especialista naquela atividade. Então, não cabe a gente... né, contador pode, o NCM tem a tributação X, o NCM tem a substituição tributária, ele pode fazer essa consulta, mas não pode dizer, né, porque isso precisa, como você falou, para fazer saber qual é o NCM de fato, né, se está muito complicado, existe pareceres diversos do fiscal, cabe realmente curar um laudo técnico de um profissional, né? Exatamente, até porque essas empresas, gente, por que elas procuram um laudo técnico? Porque elas se sentem mais embasadas, né? Se, por exemplo, ela está usando um benefício fiscal em um determinado produto, porque ela usou uma classificação de NCM que daria esse benefício para ela, ele tem o laudo para se embasar caso ele tenha algum questionamento do fisco, né? Olha, você está aqui usando um benefício, mas eu acho que você não devia ter esse benefício. E aí vem um auto de infração, aquela coisa toda, né? Então, ela tem pelo menos o laudo para falar: olha, mas eu tenho um laudo técnico aqui, né, de um profissional habilitado que está me dizendo, né, que meu produto é composto assim, 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 porque nem o empresário vai saber disso, nem o contador, coitado, né, nem o advogado, coitado, ainda mais, né, não vai ter como. Então, realmente, não dá para você colocar isso na conta do contador, né? Uhum. Tem alguém que perguntou como que vai funcionar a sistemática de precificação, né?
porque não faz mais parte do preço. Isso é importante, tá, pessoal? Hoje em dia, né, Cris, a gente tem uma cobrança por dentro, que a gente chama, né? Isso, porque aí a gente fala disso, os tributos calculados dentro da formação de preço. Então, quando a gente compra alguma coisa, né, ou contrata um serviço, quando vem a nota para a gente, o que vem? O valor total dessa compra ou desse serviço, né? Então, por exemplo, R$5.000. Só que eu não sei, dentro desses R$5.000, o que é imposto e o que é, de fato, o serviço ou o produto que eu estou comprando ou contratando. Eu não consigo verificar isso de uma maneira clara hoje, no sistema que nós temos hoje, né? Mas com o sistema da reforma, eles já trouxeram essa questão de que a precificação será feita por fora e não por dentro, né? Então, hoje, quando você compra, por exemplo, um copo dentro do sistema novo, você vai ver que o copo custou R$10 e R$5 eu tenho de imposto. Então, significa que o meu total é 15. Isso vai vir, pessoal, discriminado na nota fiscal, coisa que a gente não tinha no sistema que a gente tem atual, né? Então, por conta disso, a precificação também tem que mudar na cabeça do empresário, porque ele não vai mais formar um preço dele por dentro e vai mandar para o consumidor vai pagar. Ele vai fazer a formação de preço por fora. Os tributos não entram mais dentro da formação de preço dele. Então, o copo tem que valer mesmo o que ele vale, que é R$10, mais a parte tributária, né? Inclusive, Tony, isso aí é importante, porque assim, a gente tem aquela lei do consumidor que existe um cálculo que é estimável ainda, né? Não é nenhum exato, né? Que você tem no cupom fiscal, né? Determinado até pelo IBPT. Tal. A gente, então, você pode até se basear, é um cálculo, é uma pesquisa, é confiável, porque é um levantamento, né? Não deixa de ser um levantamento ali, mas assim, é estimado ainda, pode ter setores ali que distorcem. Então, é como você falou, tá na nota fiscal, mas não é a realidade ainda, entendeu? Você ter uma noção, né? Porque às vezes, como você falou, o cálculo por dentro é uma carga tributária, e a tributação é outra. Exato. E agora, ficando o cálculo por fora, não vai ter mais esse negócio de cálculo por dentro. Então, e isso impacta bastante no preço, né? Vai mudar. Preço, sim. Então, como a gente vai fazer esse cálculo agora, né, para poder saber, para a gente chegar qual vai ser meu preço, para onde eu estou perdendo, onde eu estou ganhando, onde que eu ganho, onde que eu perco, né? Quais são os meus custos que eu vou ter que planejar. Então, isso modifica. E falando nisso, eu ia comentar aqui, Tony, quando você tem essa mudança, né? A base de cálculo, a alíquota, cálculo por dentro, que não vai ser mais, tal, e também vai ser recolhido para o estado de destino, não vai ser mais para o próprio estado, então tem todas essas mudanças. Alguém comentou aqui, aproveitando o gancho, e a não cumulatividade também vai ter, isso vai impactar, porque nós temos no nosso sistema hoje o lucro presumido e o lucro real, por exemplo, né? Lembrando, acho que é bom destacar isso também, porque o lucro real, ele tem direito aos créditos, por exemplo, lá, PIS, COFINS, ICMS. O lucro presumido não tem direito a crédito do PIS, COFINS, por ele ter uma alíquota reduzida ali, mas ele tem crédito de ICMS. Agora não vai. Com a entrada do IBS e CBS, essa questão do crédito, da não cumulatividade, vai ser uniforme, vai ser tanto para lucro real lucro presumido. Então, exatamente, não é só mais uma condição do lucro real, né? Exatamente. Então, a gente falar de preço ainda também vai ter vários elementos. O enquadramento jurídico, agora ele vai ter que, talvez ele tenha que mudar. O Simples Nacional, o pessoal pergunta bastante, ele não vai ter, né, diz que ele não vai ter impacto, mas ele vai ter uma opção de poder calcular o IBS, CBS por fora, e vai poder transcreditar, só que vai ter que pagar na sua saída. Isso é uma opção para ele poder conceder crédito no seu valor integral. Mais competitivo no mercado, né? Porque eu acho que o que você está falando, Christian, é muito importante, né? A gente tem praticamente a maior parte das empresas hoje no Simples, né? Sim. E não é que o Simples vai acabar, gente, não é que o Simples vai ser péssimo, não é isso. Só que, por uma questão de estratégia comercial e financeira da empresa, ela precisa fazer um estudo para entender se a atividade que ela tem hoje vai impactar tanto ela continuar
no Simples Nacional, né, fazendo ali a atividade dela, ou se ela continua no Simples, ela recolhe por dentro ou ela recolhe por fora, porque isso faz diferença, né? Se ela recolher IBS e CBS por dentro, ela dá um direito a crédito muito pequenininho, que é o que a gente tem hoje no Simples, já com ICMS, com IPI, é um crédito lá de 1%, 2%, vai acompanhar a alíquota do Simples, né? A faixa que ela tiver ali de faturamento de receita bruta acumulada. Se ela calcular por fora, ela consegue dar um crédito maior. Né? Então, tudo isso vai precisar literalmente a conta matemática, né, gente? É realmente você olhar. E claro que a tomada de decisão dessa empresa, se ela vai ficar no Simples, se ela vai recolher por dentro, se ela vai recolher por fora, se ela vai mudar de regime de tributação, isso vai impactar diretamente na formação de preço dela. Né? Então, ela precisa ter esse estudo na mão mesmo, para saber, e aí, fico no Simples, pago por dentro, pago por fora, mudo de regime, o que vai ser melhor financeiramente para mim, competitivamente para mim? Porque você concorda comigo que não é que o Simples vai acabar ou é ruim, mas se a empresa que for do Simples recolher por dentro e der um direito a crédito muito pequeno, na não cumulatividade plena, para as empresas não vai compensar fazer negócio com essa empresa do Simples, porque ela não dá direito a crédito. E o que o pessoal vai querer? Crédito. Para pagar menos. Exatamente. Tônia, você quer fazer mais algumas considerações? Quer responder alguma dúvida? Vamos ver aqui o pessoal perguntando. Teve o Alisson, né? Falou sobre Zona Franca de Manaus. Ele colocou aqui, eu ia ler a dele mesmo. No caso de, a gente estava falando de NCM, né, de classificação fiscal, ele colocou aqui, né, aqui na Zona Franca já enfrentei dificuldades com os técnicos da Suframa. Realmente, ali é difícil. Logo, nem o fisco tem profissionais capacitados para determinar a correta classificação de um produto, que dirá a Receita. Exatamente, Alisson, até porque, né, se a gente for pensar, claro que a Receita Federal vai sempre questionar, né, porque você está deixando de arrecadar, ela está deixando de arrecadar quando ela te dá um benefício. Então, se ela encontrar ali uma perninha para poder te questionar, com certeza ela vai, porque ela vai dizer assim, ó, pô, não está me pagando, está usando um benefício, mas aqui, será que eu posso questionar? Eu poderia ser questionável. Né? Então, realmente, eles vão sempre questionar o que eles dão de benefício, né? E é por isso que é importante o laudo para essas empresas, porque nesse momento de questionamento você consegue, pelo menos, ter um pouco mais de embasamento, né? É isso aí. Bom, a gente está encaminhando aqui para o final da nossa webinar, tá, Tony? Eu sei que tem muitas dúvidas, o pessoal, né? Gente, pessoal muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, a gente pode depois marcar uma próxima aí, né, sobre esse assunto ainda, tá? O pessoal participou bastante, agradeço ao pessoal aí que está participando, né, que espero que vocês esclareceram algumas coisas para vocês, né, Tony, que eu acho que é um assunto que não se esgota aqui, é um assunto que vai continuar. É só para vocês ficarem ainda mais, né, pra gente, na verdade, ficar ainda mais pensativo, né? E é uma ponta do iceberg, né? Então ainda, né, a gente vai começar a falar muita coisa ainda. Pessoal, posso pedir um favor, né? Quem estiver aqui online, me sigam no Instagram, né? Legal, é isso mesmo. @tributariou, pessoal. Vou deixar aqui no chat para vocês. Deixa no chat, isso. Falo muito de tributário lá na minha rede, já desde 2018. Legal. Então, como só para finalizar, pessoal, então aí agora sim, né, as oportunidades e desafios aí que todos nós teremos aí com a reforma, né, diante dessa lei complementar, adaptação das empresas aos novos sistemas, né, as empresas não só regras, né, definição de novas regras, como a gente falou de preços aí também, adaptação de sistema. Inclusive, gente, só para concluir aqui, a ASES, né, tem uma ferramenta do Colossus aí que trata-se da reforma tributária, que faz simulações como com a sua carga tributária agora, né, e como ela poderá ficar com as novas regras da reforma tributária. Então, tem toda uma ferramenta, entre em contato com com a nossa equipe de comercial aí, para demonstrar se a ferramenta é importante. Ela tem uma simulação tributária, ela pode mostrar, pode ter uma prévia aí, como a gente está falando sobre esse planejamento, que os empresários já devem estar começando agora, né,
deve começar agora, ontem, né? Para ontem, né, Tony? Já tem que para ontem, gente, exatamente. E essa ferramenta pode ajudar muito para vocês, né, empresários, junto com os profissionais da área, oferecer isso para os empresários e mostrar para eles que, de repente, você pode ter uma prévia, né? A gente está falando de preço, né? Se vai aumentar essa carga, se vai diminuir, se vai influenciar no preço, se vai influenciar nos lucros também das empresas, né? Enfim, tá? Bom, pessoal, mais uma vez aqui, só vou, para finalizar, tá? Só vou colocar aqui novamente o nosso QR Code, tá? A oferta exclusiva, quem não conseguiu pegar aí, peguem aí, gente, tem uma oferta aí entre em contato com o nosso comercial, são os produtos aí da ASIS, tá? Os softwares aí relacionados às auditorias. E é isso. Tony, quer comentar alguma coisa? Quer fazer suas considerações? Verdade, só agradecer. Ah, legal. Bom, gente, esse tema da precificação é um tema muito rico, né? Então, realmente, não dá para a gente falar assim em uma hora e pouquinho sobre tudo, né? Mas se eu pudesse dar um conselho a vocês, né, nessa questão da reforma, eu apostaria bastante nessa parte da precificação para a gente realmente se especializar, porque eu acho que isso é um impacto muito grande, né? Dentro das empresas, dentro do bolso mesmo, mexe com tudo, mexe com tributário, mexe com lucratividade, mexe com competitividade, mexe com a existência dos negócios, né, num novo cenário. Então, eu daria como dica para vocês a gente focar nessa questão da precificação, né, e, bom, no mais, queria agradecer vocês, né, um prazer estar aqui. Obrigada, Christian. Obrigada aí por vocês me convidarem para a gente falar, né, ter esse webinar. Eu adoro falar sobre isso, então agradeço o espaço, agradeço o pessoal que entrou aqui, que interagiu, e, gente, eu fico à disposição de vocês têm aí os meus contatos também, se precisar de alguma coisa, e o sistema é maravilhoso, viu, Colossus, eu uso, então... Legal, aí, bacana. Beleza, Tony, muito obrigado, Tony, pela sua simpatia, pela sua contribuição aí com a gente, com o pessoal. Pessoal aí que participou, obrigado também. Espero que esclareceu a dúvida de vocês. Eu sei que, né, como a gente já falou aqui, vamos falar diversas vezes, é muita coisa para se discutir, para tirar dúvidas, mas é um pouquinho aí que a gente contribuiu e vai ter outras webinars aí também, tá? Um excelente dia para todos vocês. Tony, muito obrigado. Obrigada a você também. Excelente e ficamos por aqui. Um forte abraço a todos aí, tá bom, pessoal? Obrigada, pessoal. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.